Vos saldo com a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Então eu vou falar aqui, meus irmãos, trazer uma palavra. Está escrito, uma certa vez, se levantou em Israel uma grande guerra, né? Os amonitas, os gebionitas, eles foram guerrear contra Israel. E em Sique existia um homem chamado Abimeleque. Abimeleque está aqui no livro de Josué, capítulo 9, a começar do versículo 1, né? Fala sobre Abimeleque e os seus 70 irmãos. Mas Abimeleque, ele foi filho de uma escrava. Tinha os seus irmãos, que era filho de outro pai. Ele não era filho da mesma mãe. Então a sua mãe era uma escrava. E por o pai de Abimeleque ter amado a mãe de Abimeleque, então ele foi filho abastado. E como filho abastado, chegou o tempo em que os seus irmãos começaram a lhe excluir, começaram a lhe jogar pedra. Saia daqui, que você não é nossos irmãos, você não pertence a nós. E Abimeleque foi crescendo, mas ele foi crescendo com aquele ressentimento de rejeição, sentimento de ser rejeitado pelos seus irmãos, via seus irmãos tudo unido, só ele rejeitado. E chegou o tempo em que os seus irmãos foram crescendo, ele também foi crescendo, e expulsaram ele do meio da família. Vai embora! Nós não queremos saber de você, que você é filho abastado. Você não é filho da nossa mãe. Você não é nosso irmão. E Abimeleque, muito jovem, ele começou a ficar triste, saiu sem nada nas mãos, com a mão na frente e outra atrás. Chegando em Sique, ele arrumou alguém, começou a conversar com os seus amigos e dizer a sua situação de que ele era filho e porque estava ali sozinho e abandonado. Então foi chegando também aqueles homens, aquele jovem também, que era também abandonado, às vezes pelos pais, às vezes queriam mais, que estava sofrendo também, e se ajuntou a Abimeleque. Começou a se ajuntar a Abimeleque. E Abimeleque fez uma grande turma de seguidores. E Abimeleque chegou a ter homens à sua disposição. E agora o que aconteceu? Houve guerra entre Israel. E eles agora começaram, os midianitas, começaram a guerrear contra eles. Né? E Sique ali existia, estava ali em Sique, apenas Abimeleque, com um bando de homens. Homens que também eram levianos, que eram homens que tinham coragem de matar, de roubar para sobreviver. E ali se juntaram Abimeleques, né? Vamos dizer, como um cangaço, por acaso. Então se juntaram Abimeleque, aquela turma de homens. Abimeleque trabalhava com ele, dava uma porção a ele, e assim Abimeleque conseguiu ter gente à sua disposição. E agora, quando se levantou uma grande tranqueira contra os seus irmãos, né? Contra seus irmãos, então seus irmãos agora se lembrou de Abimeleque. Viram que Abimeleque agora tinha muito homem à sua disposição, né? Homens do bando, quer dizer, homens que tinham coragem de matar, homens que tinham coragem de roubar, homens que tinham coragem para tudo, homem determinado. Então eles chamaram, vamos chamar Abimeleque, nosso irmão, para nos ajudar. E foram atrás de Abimeleque. E quando chegou que disseram a situação para Abimeleque, Abimeleque disse: eu irei. Agora tem uma coisa, vocês vão me fazer rei sobre seu povo, sobre Israel. Vocês vão fazer eu governar lá. Se vocês quiserem assim, eu vou ajudar. Eu com meus homens. Eram homens vândalos, né? Os homens vândalos que estavam com Abimeleque, mas era uma turma grande. E eles sabendo, correu-se a notícia que Abimeleque agora tinha homem à sua disposição. Então eles aceitaram, seus irmãos, 70 irmãos, aceitaram que ele fosse ajudar, ele guerrear, e depois ele ia pôr ele sobre chefe sobre seu povo, né? E então assim foi. Abimeleque foi com os seus homens e ganharam a guerra. E Abimeleque agora tornou-se chefe sobre Israel, sobre o seu povo.
O que aconteceu? Ele se formou e chegou a ser rei. Porque ele começou a governar e tinha o seu povo e agora chegou a ser rei sobre o seu povo. E o que ele fez então? Matou os seus 70 irmãos. Ele matou os seus 70 irmãos para governar sobre rei. Porque só assim ele poderia governar, porque o reinado era para os seus irmãos, porque era filho do mesmo pai, filho da mesma mãe. Mas não, Israel deixou de, ali o seu povo, Israel deixou de crer em Deus e foi achar refúgio no seu irmão, a qual ele mesmo tinha desprezado, a qual mesmo ele tinha humilhado, porque vamos saber, irmão, vamos pensar de humilhar primeiro. Vamos pensar primeiro em humilhar o nosso semelhante, ou zombar do nosso semelhante, ou recriminar o nosso semelhante, sem saber se mais tarde nós já estamos descendo e ele está subindo. Sem saber que o Deus que exaltou eu hoje, amanhã pode botar eu lá para baixo e pode levantar aquele a qual eu humilhei, a qual eu pensei que ele não era nada. Porque quem hoje não é, amanhã é. Quem hoje está no pó, amanhã pode estar lá em cima. E quem está lá em cima pode estar no pó. Porque a vida é assim, a vida continua. Mas a vida, ela é cheia de surpresa. Vê a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei. Era rei sobre Babilônia. Rei famoso. Mas o rei começou a se engrandecer. O rei começou a pensar que ele era um Deus. E até que um dia, Deus, ainda pela sua grande, infinita misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão. Licença aí, gente, que eu vou beber água. Tô com tossindo. Com licença aí. Bem, gente, aí vou falar sobre Abimeleque, como eu estava falando. Então, o rei Nabucodonosor, a quem ele queria, ele dava vida, a quem ele queria, ele tirava a vida. Mas não é assim. Deus está no céu e ele está contemplando tudo e pesando na balança para ver até onde vai a nossa culpa e os nossos pecados. E Deus ali sondou Nabucodonosor. E quando Deus viu que Nabucodonosor queria ser igual ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo, Deus mandou um sonho pela sua grande e infinita misericórdia. E nesse sonho, ele viu aquela grande árvore, né? Viu aquela grande árvore. E a árvore, ela cresceu, chegou a topar no céu. E ele ficou abismado. Mas sempre Deus, quando dá um sonho, ele dá a interpretação. Então Deus usou aquele homem que foi dar interpretação ao rei Nabucodonosor, Daniel. E Daniel chegou ao rei Nabucodonosor e interpretou o sonho de Nabucodonosor, que aquela árvore que ele viu que chegava até o céu e ela foi cortada pelo anjo, aquela árvore era ele mesmo que se exaltou e cresceu na sua grandeza e queria ser Deus. A quem queria humilhava, a quem queria exaltava, a quem queria matava, a quem queria dava vida. Então aí Nabucodonosor, ele foi caído por terra, passou 7 anos com os bois, comendo com os bois. Assim aconteceu na vida dos irmãos de Abimeleque. Abimeleque, sendo próprios seus irmãos, filho de uma escrava, eles começaram a humilhar e Abimeleque saiu triste, angustiado, cheio de ódio, cheio de vingança, e eu vou crescer, e eu vou chegar a ser gente, e vou me vingar dos meus irmãos. Ele foi diferente de José. José não, José foi ser governador do Egito, mas José tinha o coração perfeito. Então José disse, eu vou crescer, eu vou ficar grande, eu vou ser governador, e foi governador, e vou ajudar meu pai e meus irmãos que me humilhou. Foi assim que José pensou, porque José tinha o coração igual, o coração de Davi, o coração segundo o coração de Deus. Então, mas Abimeleque não, ele saiu cheio de ódio, cheio de rancor. E ele disse, eu vou, mas eu vou voltar e vou me vingar dos meus irmãos que me humilhou. E assim ele arrumou um bando para si. E quando ele chegou, que estava ali agora tomando conta do rebanho, como ele pediu, que se ele vencesse a guerra, ele ia ser um grande entre os irmãos. Ali agora ele planejou, matou todos seus 70 irmãos.
Mas sabe de uma coisa? Sempre Deus dá escape a um. E o seu irmão mais novo, que chamava Jotão, ele se escondeu e fugiu. E agora Jotão se apresentou perante o seu povo com uma parábola. E ele disse: foi uma vez a árvore ungir para si um rei. A parábola de Jotão. Jotão era o irmão mais novo de Abimeleque, depois que ele matou seus irmãos. 70 irmãos, se tornou-se rei. Agora se levantou um, Jotão, seu irmão mais novo. Ele nem sabia que tinha ainda um irmão, era o mais novo. Né? Matou 70, mas tinha um mais novo que fugiu. E agora ele veio com uma parábola dizendo: ouve-me, ó cidadão de Sique. Ou quer dizer, ouve-me, ó povo. E Deus ouvirá a voz. Ouve, escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou dizer. Escuta a palavra que vai sair da minha boca. Escuta-me e Deus escutará a voz. Escuta-me. Foram uma certa vez as árvores ungir para si um rei. E elas disseram à oliveira, as árvores disseram à oliveira: vem tu reinar sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam? Iria eu reinar sobre as árvores? De maneira nenhuma. Essa foi a resposta da oliveira. Foi a resposta da oliveira. Deixaria eu? Olha o dedinho. Deixaria eu? O meu óleo, que a Deus e aos homens se prazem, iria eu reinar sobre vós? De jeito nenhum não vou. Ela rejeitou o convite das árvores. Ela rejeitou. Ela não quis. Então, disseram as árvores à figueira. Então as árvores agora foram à figueira. E disseram: vem tu reinar sobre nós? Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu fruto? Iria eu pelejar sobre vós, sobre as árvores? De maneira nenhuma, também não vou. Então a oliveira rejeitou, a figueira rejeitou. Então as árvores foram à videira e disseram: vem tu reinar sobre nós? Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens? Iria eu reinar sobre as árvores, sobre vós? De maneira nenhuma, também não vou. Então, rejeitou a oliveira, rejeitou a figueira e rejeitou a videira. Nenhum aqui, as três rejeitou o convite das árvores. Então, as árvores, vendo que foi rejeitada, o que elas fizeram então? Então, todas as árvores se ajuntaram com suas forças, com as suas lábias, né? Agora se ajuntaram tudo e foram e disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós? Veja só, meu irmão. As três rejeitou: a oliveira, a videira e a figueira. Aí as árvores se combinaram. Então vamos conversar com o espinheiro. Talvez ele queira reinar sobre nós. E foram e disseram ao espinheiro: vem tu reinar sobre nós? Então o espinheiro disseram às árvores: se deverá e me ungir eu sobre rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma o cedro do Líbano. Agora, pois, se deverá sinceramente, procede proclamando o rei Abimeleque: se bem vos prostraste para com
Jeroboão, para com a casa e com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, eu irei. Mas o que aconteceu, meu irmão? Essas árvores representa os irmãos de Abimeleque. Ele tinha tudo para ser feliz se ele fosse convocar o povo de Deus, se ele fosse convocar a sua mãe, se ele fosse convocar o seu pai, se ele fosse convocar os seus irmãos. Mas não. Eles tiveram medo, não confiaram em Deus, então foram atrás do espinheiro que era Abimeleque. Porque não foram as árvores que representavam homem de Deus, o espinheiro não, mas a videira, a figueira e a oliveira, esse representava os mensageiros de Deus, que eram os profetas. Eles não foram atrás dos profetas, eles foram atrás de refúgio, de guerra. E é aí que o homem se decepciona, quando deixa de buscar Deus em primeiro lugar, quando deixa de pedir orientação ao seu próprio irmão, ao seu pai e à sua mãe. Então aconteceu aqui com os irmãos de Abimeleque. Então, quando ele disser ao espinheiro, vem tu reinar sobre nós, o espinheiro era quem? Abimeleque. E logo ele se prontificou, eu irei. Mas se não sair coisas boas de mim, que saia fogo e consuma todos. E assim foi. E Abimeleque, quando chegou lá com seus homens, então ele venceu a guerra. Era homem corajoso, homem valente, vândalo, homens levianos que estavam junto a Abimeleque, venceram a guerra. E ele reinou sobre seus irmãos, depois matou seus 70 irmãos e governou sobre os restos do povo. E governou sobre Israel naquele tempo, no juízo de Israel. E assim seremos nós, irmãos. Se nós não se humilharmos,